Que bom que você atendeu. Eu precisava de um episódio novo, uma ideia nova. Que tal um especial? Cara, isso aqui tá virando quase um emprego sem salário, por favor. Se você quiser me pagar, me pague, eu não aguento mais trabalhar. Estamos aqui no nosso primeiríssimo especial Filmes no Ar. A gente vai analisar aqui hoje 4 filmes e uma série, então é bastante coisa. Eu nunca fiz um vídeo tão grande assim, talvez demore um pouquinho mais pra editar, mas vamos ver, eu espero que fique muito legal. Então vamos começar a falar um pouquinho do que é essa estética no ar. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês, talvez como esse estilo seja mais interessante do que você imagina. O que é um filme no ar? Os filmes no ar passaram por muita transformação ao longo do tempo. Eles surgiram mais ou menos ali nos anos 40, anos 50, mas muitos fatores foram sendo adicionados. Obviamente, quando o estilo foi criado, as pessoas não estudavam muito sobre o estilo. Então elas adicionavam um pouquinho do que elas queriam e foi virando aí com uma maçaroca de coisas que a gente chama hoje de filme no ar. Algumas coisinhas aí são bem fixas e bem interessantes. Os filmes no ar geralmente falam sobre um detetive. Não é sempre, alguns filmes no ar não fazem isso, mas geralmente são pessoas da lei. Inclusive, filmes no ar abordam muito temas como corrupção, como troca de narrativa, como mentira, como falsidade, como traição. São filmes que abordam bastante esses temas. Além disso, alguns filmes no ar, não são todos, têm um apelo muito grande ao urbano. Sabe quando você assiste um filme e você é como se você estivesse dentro daquela cidade e a cidade é extremamente sombria? Tudo isso ajuda a construir a estética no ar. Filmes no ar são, na sua maioria, extremamente urbanos. É mais ou menos isso que é a estética no ar, de forma bem simples. Outra coisa que você precisa entender antes de a gente começar a análise dos filmes é o que é uma femme fatale. Do francês, a mulher fatal. Femme fatale é um arquétipo de personagem feminino que representam assim mulheres mais inteligentes, mais sedutoras, mulheres que tomam controle da situação. Elas planejam as coisas, elas às vezes são até meio mórbidas, meio psicopatas, mas elas são muito bonitas, são articuladas. Os filmes noir têm muitas femme fatales. Geralmente todo filme noir tem pelo menos uma. Às vezes ela não precisa ser a protagonista, às vezes ela nem precisa aparecer tanto, mas ela geralmente aparece. Vem comigo. Você vai gostar bastante de aprender um pouquinho sobre filmes no ar. Sunset Boulevard vai contar a história de um escritor que é meio falido, assim, porque ele não é tão bom escritor assim, mas ele tá tentando ganhar a vida dele com roteiros para filmes e de repente o carro dele quebra e ele precisa parar numa casa para poder pedir ajuda. E essa casa é meio que uma mansão, assim, numa região mais periférica, mais abandonada. E aí, quando ele entra lá, ele descobre que ele acabou de invadir a casa de uma ex-atriz muito famosa de filmes mudos, mas que ficou um pouquinho ultrapassada quando os filmes adquiriram som. E aí, essa mulher pede para o escritor, que tá meio ruim das pernas, para poder construir o roteiro para ela, porque ela quer lançar um novo filme em que ela vai ser a estrela. Então o escritor começa a passar a dormir na casa dela, ficar o dia inteiro revisando o roteiro, tentando arrumar o roteiro, todas aquelas coisas. Essa mulher, ela é uma típica femme fatale. Eu não lembro o nome dela, porque eu não lembro o nome de ninguém nessa jossa, porém eu sei que ela é uma grande femme fatale. Ela dá uma aula do que é ser uma femme fatale. Se você quer entender um pouquinho mais de como esses arquétipos femininos funcionam, como essas personagens funcionam, assista Sunset Boulevard. Você vai entender completamente como que uma femme fatale funciona.
funciona. Você vai ver um pouquinho de como é que funcionam essas coisas da atriz que ficou velha, que começa a ser descartada pela indústria, como é que você vai mexendo com a cabeça dela, é muito interessante. Inclusive, eu não sei, né, eu não conheço o diretor de A Substância, mas provavelmente houve alguma inspiração de Sunset Boulevard em A Substância, porque, cara, é nítido como tanto a personagem que a Demi Moore faz, como a Femme Fatale que é apresentada nesse filme são extremamente parecidas. Então, Sunset Boulevard é um filme bem tranquilo de assistir, não é pesado, muito legal. Sunset Boulevard. Touch of Evil, ou A Marca da Maldade. Esse é um filme do Orson Welles. Eu também falei um pouquinho dele no meu primeiro episódio, quando eu mostrei uma cena de plano sequência, porque esse filme tem uma série de planos sequências muito famosos. Se você não sabe o que é um plano sequência, você está um pouquinho desatualizado, porque eu falei disso no meu primeiro vídeo. Mas, cara, plano sequência é quando você pega uma câmera e aí você grava uma cena só, sem ter nenhum corte, por, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, fica a seu critério. Mas ao invés de ter os cortes, você usa a mesma câmera para gravar uma cena continuamente. Planos sequências são muito bonitos, é mais difícil de fazer e mostra muito como você é bom gravando, se você sabe fazer um bom plano sequência. E esse filme tem vários muito legais. Vamos falar um pouquinho então sobre a história, porque você não deve estar entendendo nada se você não assistiu esse filme. A Marca da Maldade é um filme sobre um detetive, o detetive Vargas, e sim, eu lembrei o nome dele, eu sei, maravilhoso, é raro eu lembrar o nome dos personagens, mas eu lembrei dessa vez. Palmas pra mim. É o detetive Vargas. Ele é o detetive que tá de boa lá com a esposa dele caminhando na rua quando um carro com uma pessoa explode do nada. E aí eles descobrem que tinha dinamite do carro e que alguém implantou essa morte que acabou levando aí a vida do motorista. Então, eu ia falar o presidente Vargas, esse aí já morreu faz um tempo. O detetive Vargas vai começar a estudar um pouquinho de como que essa morte se deu. Ele ativa o modo detetive e começa a investigar essa morte. O filme se passa na fronteira entre os Estados Unidos e o México, então isso é bem legal. Então ele decide que ele vai começar a investigar, só que outros detetives americanos começam a entrar na história e a meio que, entre aspas, brigar pelo caso junto com ele. É um filme bem legal, é um filme que trata muito do aspecto da corrupção, como eu comentei pra vocês mais cedo. Filmes noir tem muitos aspectos de corrupção e o Vargas tá literalmente lutando contra o sistema o filme inteiro. Cara, é bem legal de você assistir, ele é mais curto do que você imagina, sugiro que você assista. Um ponto só pra falar sobre Marca da Maldade é que eu posso trazer agora uma opinião meio impopular, mas eu tenho a impressão de que ele é meio que uma mistura de faroeste com noir. Como assim chama? Eu te explico. O filme, pelo fato dele se passar na fronteira entre o México e os Estados Unidos, é uma coisa muito faroeste mesmo. Então a estrada batida de terra, os bares bem rústicos, aquela urbanização mais simples, você sente bastante que você está num cenário de faroeste. O filme vai tratar também sobre um motel e esse motel é bem carinha faroeste mesmo. E além disso, é um filme que não conta com muitas cenas fatais. Pelo contrário, por mais que a esposa do Vargas no início do filme ela pareça um pouquinho determinante, a gente vai descobrindo que na verdade ela é só submissa ao marido dela. Ela não é independente, ela não tem nada de femme fatale, pelo contrário. Inclusive, o filme, ele até tem uma estética meio faroeste, né? É um filme sobre um mocinho que salva a dama também, de certa forma. Isso não é muito cara de noir, mas ele tem uma estética noir muito grande nos diálogos entre o detetive e os outros detetives americanos. A questão toda do crime, a questão toda de assassinato, de confusão de narrativa. O filme mexe muito com narrativas e isso é bem legal. Sugiro que você assista tranquilinho, tá? Vê Marca da Maldade, é bem legal. Basicamente, eu, quando pego um BlaBlaCar, Strangers on a Train é um filme do Alfred Hitchcock. Geralmente, os melhores diretores são os que ensinam mais, e o Hitchcock ensina muito pra gente com esse filme. Strangers on a Train é um filme que flerta com o noir, ele é da mesma época, ele não tem tantos aspectos assim de noir, mas ele tem algumas coisas muito importantes que estão ali presentes do noir. É um filme, vamos contar um pouquinho sobre ele. Em português, ele chama Pacto Sinistro, e isso é bem interessante para explicar um pouquinho da história. Eu vou fazer um briefing rapidinho para vocês. Strangers on a Train fala de um jogador de tênis, um tenista, que tá andando de trem, indo para a cidade natal dele, e ele encontra um fã, meio obcecado, inclusive, sabe bastante da vida pessoal do tenista, e ele sugere um pacto em que ele vai resolver um problema pro tenista em troca do tenista resolver um problema para ele. A questão é que esses problemas são cometer crimes. Então o tenista fica o filme inteiro na dúvida se ele vai cumprir de fato com esse pacto sinistro ou não. Basicamente é isso. Também é um filme que não é pesado,
recomendado, dá super pra você assistir. E vou falar, inclusive, no futuro, de filmes ainda piores. É um filme bem tranquilinho pra você assistir, mas a dinâmica é muito essa. Por que ele é considerado um filme noir? Muito pela época, muito pela estética, e por dois motivos que a gente vai poder falar bastante. Primeiro, Femme Fatale. É um filme que tem uma Femme Fatale muito bem feita. Por mais que ela não apareça muito, mas quando ela aparece, ela faz o típico papel de Femme Fatale. Quando você está estudando noir e você vê o filme, você já saca logo no início que ela é uma Femme Fatale, por tão bem que ela é construída. Então tem uma Femme Fatale muito poderosa, muito bem. E por mais que as outras mulheres não sejam Femme Fatales, elas têm um certo protagonismo. E isso é muito legal. O filme fala sobre mulheres inteligentes que raciocinam, que pensam tanto quanto os homens e que muitas vezes descobrem os mistérios antes deles. Muito legal. O filme também, ele é extremamente tenso, mas ele não é tenso do jeito que você fica tipo, ai meu Deus. É porque ele usa artifícios para fazer cenas específicas que são tensas, mas não tensas de fazer você roer as unhas, mas ficar tipo, ai meu Deus, o que vai acontecer? Então é um filme que dá uma aula de cinema nesse sentido. Você entra muito na vibe do filme, você se diverte bastante e aprende bastante na atmosfera do filme. Além disso, dá pra gente falar um pouquinho também sobre o antagonista, que é o Bruno Anthony. Cara, ele é um personagem muito bem escrito. É bizarro como ele funciona pra obra e como ele é perfeito, assim. É um vilão muito sádico, ele é um vilão muito poderoso, ele é um vilão que pega bastante. E, inclusive, o filme, ele tem mais essa estética do noir. Porque o pacto que eu citei, que eu não vou dar muitos detalhes para poder não estragar a sua história, é um pacto que, por mais que ele seja criminoso, ele é apresentado de uma forma que ele é quase racional. Aqui há uma ausência de moralidade. O filme te apresenta o pacto e ele parece tão convincente que você fica tipo, será que realmente é tão ruim assim? Ele consegue te passar isso. Isso é mais difícil do que parece. Porque como é que eu convenço para você que uma coisa que você acha que é errado é certo? Então é um trabalho muito bem feito. E, cara, é um filme super interessante. Juro que você assista. Ele é levinho mesmo, assim. Ele é bem tranquilo de você assistir. Ele deve ter 1h30, 1h40, uma coisa assim. Assiste, tá? Strangers on the Train. É bem legal. Ah, Chama, eu já entendi que os filmes noir são esses filmes dos anos 50, aquela vibe mais detetive, aquela vibe mais urbana, eu já entendi tudo isso. O que você tem a me dizer então com Blade Runner? Blade Runner não tem nada a ver com brincadeira, tem a ver. Blade Runner é um filme que ele apresenta uma estética própria, chamada noir futurista. Ele tem todos os aspectos do noir e isso é nítido. Você vê o filme e você vê que ele é um filme noir, mas ele tem aspectos futuristas, na ideia de que ele é feito no futuro. Ele é um daqueles filmes tipo De Volta para o Futuro, que fala que tipo 2020 ia ter carro voador e tinha TikTok e vírus rodando pelo mundo todo, é mais ou menos a mesma coisa. O filme se passa numa 2019 utópica em que o mundo é extremamente tecnológico, poluído e todas aquelas coisas, muito mesmo, bem utópico mesmo, bem distópico, na verdade. É um filme que tem todas as características do noir, ele é um dos filmes mais urbanos dessa lista que eu tô falando aqui, então ele é um filme bem cidade grande, aquela coisa toda, aquela muvuca. É um filme que fala sobre um detetive que tá meio aposentado, mas ele é chamado porque ele é um caçador de androides, em português, replicantes. O que é isso? Resumidamente, para não complicar muito a história, os replicantes são espécies de seres humanos que foram criados artificialmente para serem melhores que os seres humanos e trabalharem ali para algumas funções, como se fosse uma espécie de escravo. Só que dá um problema lá e alguns replicantes fogem e eles começam a se inteirar na sociedade. E o trabalho desse cara é ir atrás dessas pessoas e matar elas, basicamente. Por isso que é O Caçador de Androides. E é um filme super interessante porque ele tem muitas referências no ar. Aquela coisa do detetive tenso, que fuma, que é meio dúbio, que é meio um pouquinho misterioso. A forma como o filme mexe com a cidade, como eu já falei, é muito interessante. E no final, não quero dar spoiler, como eu falei, ele traz uma lição muito interessante sobre a vida. Clóvis, o que é a vida? Você não tem aura, mano. Ele é um filme muito mais psicológico, psíquico mesmo, nesse sentido. Ele tem uma Femme Fatale que é muito bem feita, muito bem construída, assim como todos os filmes no ar. É uma Femme Fatale que, de fato, ali te engaja de certa forma. É um filme que, em certos momentos, ele parece que ele tá um pouquinho perdido, mas ele faz sentido. Ele tá tudo conectado. Só precisa ativar a sua suspensão de descrença e assistir esse filme maravilhosamente. É um filme também tranquilinho de você assistir, não é pesado, nada do tipo. Tem uma cena ou outra, talvez, seja um pouquinho mais fora do padrão. Mas, cara, é um filme muito legal.
legal. E ele traz uma nova visão sobre o que seria o noir, né? Porque ele pega aspectos daquelas cidades envelhecidas dos anos 50 e ele joga pro futuro. E fica uma coisa muito legal. Inclusive, ele quebra um paradigma muito interessante que a gente fala e que vai ser importante daqui a pouco falar sobre isso, de que noir não necessariamente são filmes pretos e brancos. Na verdade, ele mostra um noir colorido em que as cores são muito importantes para o filme acontecer. Em cenas, por exemplo, como eles usam o azul, ou como eles usam o laranja, ou como eles usam o verde e o roxo, as cores comunicam bastante. Então ele consegue construir um filme noir que é futurista e colorido, e funciona muito melhor que muita coisa que a gente já viu por aí. Então, sugiro que você assista Blade Runner, é um filme bem interessante, bem legal. Tem bastante luta, é aquela vibe assim mais filme de ação mesmo. Sugiro que você assista, muito bom, Blade Runner. E para finalizar, isso vai ser bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre Spider-Noir, a nova série do Amazon Prime, que sim, temos Nicolas Cage atuando como Spider-Noir. É uma série da Sony, tá ali em parceria com a Marvel nitidamente, por toda uma questão de direitos autorais que é muito complexa e ninguém entende. O Ben... Como é que é o nome dele, gente? Eu acabei de assistir a série. É Ben... O detetive, interpretado pelo Nicolas Cage, é um detetive que deixou de ser o Homem-Aranha depois dele cometer um erro fatal com a mulher que ele amava. Muito semelhante ao que houve com o Andrew Garfield em O Espetacular Homem-Aranha. Você descobre isso nos primeiros 15 minutos, tá? Não tô dando spoiler, não. Ele é um detetive que ele tá meio sem grana e tal. E algumas coisas na cidade dele começam a acontecer e ele decide que talvez seja a hora de voltar a vestir o uniforme dele. É uma série muito interessante. É uma série que vai dar mais aula de noir do que você imagina. Pelo fato dela ter sido lançada esse ano, obviamente que a gente está mais distante daquela onda de filmes noir que surgiu nos anos 50 e 60. Então é como se eles pegassem várias aulas do noir, fizessem um amontoado e falassem, vamos dar uma aula de noir. Então tem tudo de noir ali. Vai ter urbano, vai ter jazz, vai ter femme fatale, vai ter tudo. É bem noir mesmo. Só que é uma série que tem alguns problemas. Eu assisti os 8 episódios, achei alguns episódios bem arrastados. Eu senti que por mais que eles tenham acertado muito na estética, eles erraram no tom. Algumas cenas parecem ser muito semelhantes à novela. Tanto cenas amorosas quanto cenas cotidianas. Eu senti que tava tudo muito alegre, muito feliz, sabe? Muito acorde maior. Os músicos vão entender. Isso, inclusive, é um problema porque tirava a seriedade de cenas que eram para ser sérias. E durante grande parte da série eu senti que tava um negócio bem arrastado. Poderia facilmente ser um filme de 2 horas e meia, mas é uma série de 8 episódios. Para ser justo aqui, o sexto é o melhor de todos. Disparado. É o melhor episódio. Eu acho, inclusive, eles acertam mais na fotografia no sexto. Eu vi alguns problemas, não vou dizer problemas, mas algumas escolhas diferentes e mais ousadas de fotografia que eu particularmente não gostei tanto, que no sexto episódio são resolvidas, pelo menos na minha visão. O sétimo também é muito bom, o oitavo é legalzinho, mas eu acho que a série, ela tem o seu auge ali no sexto episódio. Eu acho que o terceiro e o quarto são bem arrastados. E é uma série da Marvel, então ela tem a classificação indicativa para 16 anos, mas ela poderia facilmente ser passada para um moleque de 12, porque é extremamente simples. Isso é uma coisa que eu sinto que falta um pouquinho no ar. Eu não tô pedindo nudez, eu não tô pedindo sangue ao extremo, eu não tô pedindo miolos estourados. É só porque eu tenho a impressão que pelo fato de ser Marvel, é uma coisa que fica meio family friendly demais. E o noir não pede isso. O noir é tenso, o noir é pesado, o ar do noir é pesado. E para finalizar sobre essa série, eu falei um pouquinho também sobre cores ou não cores. A série você pode assistir nos dois jeitos. Ou você pode escolher entre ou assistir em preto e branco ou assistir colorido. Como eu ia gravar o vídeo para vocês, eu escolhi assistir preto e branco. E eu senti que foi ok. Mas eu acho que colorido deve ser muito legal também. Pelo menos na minha visão, de que a série foi gravada para ser colorida. No preto e branco, eu sinto que é como se fosse uma adaptaçãozinha. Tipo, precisava ter um preto e branco e eles fizeram. Eu acho que no início não foi pensado assim. A série tem muito cara que ela foi feita para ser colorida. Por que isso chama? Porque quando você grava em preto e branco, não é só gravar em preto e branco. Você precisa pensar em enquadramento específico, em contrastes específicos, em edições específicas. E tudo é feito em torno do colorido, na minha visão. Tanto que algumas cenas, os contrastes estão um pouquinho mais baixos. E você tem dificuldade, às vezes, de enxergar. O cérebro tem uma dificuldade de diferenciar algumas coisas. Porque no fundo, foi feito para ser colorido essa série. Mas eu ainda acho que assistir em preto e branco tem o seu charme. Achei bem legalzinho. Mas é uma série da Marvel, não vai mudar muito a sua vida. É bem pastelão, assim, de alguns jeitos. É bem fórmula pronta. Mas é interessante, se você quiser entender um pouquinho mais do que é a estética noir sem precisar ver um filme de 80 anos atrás, talvez faça mais sentido. É isso.
Eu resolvi falar um pouquinho sobre os filmes no ar para vocês, justamente porque a gente vai ter o Louco de Ouro. Se você não sabe o que é, o Louco de Ouro é uma premiação universitária de audiovisual que é feita aqui na Unesp e é a maior premiação universitária de audiovisual do Brasil. O Louco de Ouro, cada ano você manda os seus curtíssimas ou você manda as suas produções dentro de um tema e eles julgam lá e depois eles fazem como se fosse uma espécie de Oscar, assim, uma premiação para os melhores com categorias. E esse ano o tema é filmes no ar, então eu me senti aí um pouquinho inspirado. Obrigado, Louco de Ouro. Existem mais de 100 filmes no ar. Essas são algumas indicações. Eu poderia passar 10 dias falando sobre eles, mas eu resolvi fazer aqui um crivozinho dos melhores. Eu até pedi ajuda para um amigo meu, Flecha. Muito obrigado por me ajudar com essa lista para poder fazer os melhores para vocês. Então é isso. Esse é o primeiro especial, um pouquinho mais simples. E é isso, tá bom? Eu sou o Chama. Muito obrigado. Deixa seu like, se inscreve, manda para minha ex, sabe como é. Valeu. Meus parabéns. Agora tenho um novo plano para você. Arrume as malas. Próxima parada, Japão.